Segundo, Jesus subiu no monte com Pedro, Tiago e João. Eu não vou entrar em detalhe que apareceu com Moisés, Elias, isso aí eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Mas enquanto, olha só, enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João está revelando, está lá no monte, vendo a glória de Cristo, no pé do monte estão os outros 9. E aí o que vai chamar a atenção, olha só, é que enquanto os 9 estão no pé do monte esperando Jesus, Pedro, Tiago e João descer, acontece um fato. Leia aí o versículo onde fala que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. 16, leia para nós. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Não é isso? Eu expulsá-lo. Mas leia o versículo 13 em diante, por favor. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Antes, a partir do 10. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é 9. E descendo eles do monte. E descendo eles do monte. Eles quem? Aqui ó. Eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Descendo eles do monte. Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Pediu para que ocultasse o episódio lá do monte Tabor. Continue. Então seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é visto que Elias venha primeiro? Continue, vai continuando, vai lendo. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Continue, vai continuando. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Continue. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Aí no versículo 21 ele diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração do seu jejum. Ponto. Na Bíblia de vocês, na epígrafe, está indicando aonde narra esse mesmo texto em outro lugar? Acho que é em Marcos, né? Marcos 9,14. Marcos 9,14. Bom, vamos lá? Marcos 9,14. Porque aqui, olha só, aqui nós temos alguns indicativos por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Vamos lá, Jesus fala de pouca fé, fala de pouca oração, pouco jejum. Amém? Olha aí, guarde essas informações. Mas lá em Marcos capítulo 9, versículo 14, vai nos dar uma outra informaçãozinha que em Mateus 17 não diz. Vamos lá, Marcos 9, 14. Pode ler. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. O quê? Disputavam. Disputavam com ele. Leia, continue, leia para o 15 e o 16. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas. Ele quem perguntou para os escribas? Ele quem? Jesus.
Jesus perguntou para os escribas, continue. Que é que discutisse com eles? Ponto. Aí eu tenho a informação que eu quero. Vamos lá. O mesmo texto que é narrado por Mateus, olha só, está nos trazendo um indicativo de um tipo de liderança reprovado por Deus. Pouca fé, pouco oração, pouco jejum. Ó, esses 9 é o antítese de Pedro, Tiago e João. Enquanto Pedro, Tiago e João recebem porção espiritual, os 9 do monte revelam pouca fé, pouca oração, pouco jejum. Qual é o tipo de liderança que não é o modelo de liderança de Cristo? Pouca fé, pouca oração, pouco jejum. 3 coisas, olha só, 3 coisas que uma liderança cristã precisa exercer no ofício da sua liderança: jejum, oração e tem que ter fé. Não entendi. Sim, sim. Enquanto nós temos aqui líderes espirituais, qualidades positivas que Jesus quer encontrar numa liderança: espiritualidade. Amém. 1. Espiritualidade do monte. No 2, nós temos 9 discípulos que aqui, nesse caso, eles representam o modelo errado de liderança cristã. Eles tinham pouca fé, pouca oração, pouco jejum. Mas em Mateus 9 nos dá mais um outro indicativo do que uma liderança não pode ser, ou não pode ter no exercício do seu ofício: distração. Todo líder precisa ter um foco. Só que lá em Marcos capítulo 9, no mesmo texto, enquanto Jesus estava no monte, quando Jesus desce e vê aquela multidão, aquele alvoroço, quando Jesus se aproxima, o pai do menino diz: olha, salva Jesus. Jesus, liberta meu filho que está endemoniado. O demônio joga ele na água, joga ele no fogo, tal, aquela coisa toda. Aí, lá em Marcos 9, Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles: por que vocês estão discutindo com os fariseus? É mais ou menos assim: enquanto o pai do menino está pedindo para os discípulos orarem para expulsar o demônio, os discípulos estavam discutindo religião. Distração. A distração impediu os 9 de resolver o problema dos liderados. Veja aqui, eu tenho lá em Mateus 17 3 indicativos negativos de uma liderança: pouca fé, pouca oração, pouco jejum. Aqui em 9 nós temos o fator distração. Uma liderança que não tem um foco, ela se distrai, e a distração é inimigo de um líder. Todo líder não pode ser distraído. Eles estavam discutindo religião enquanto o liderado sofria por um demônio. Anotem essas informações. É Marcos 9 Vai morrer aqui, ó. Aqui que é o checkmate. Capítulo 9, verso. Aqui, Pedro, Tiago e João. Liderança espiritual. Aqui, como um líder que segue o modelo de liderança de Cristo, não pode atuar. Não pode atuar com pouca oração, com pouca fé, com pouco jejum, e não pode ser distraído. Ele precisa ter um foco. Ele não pode permitir que a distração faça com quem está no seu grupo de liderado sofrer com ataques do maligno. A distração, aqui ó, a distração faz com que quem está discutindo ou quem está sendo distraído fique cego ao ponto dele não enxergar que o grupo
precisa dele e ele está distraído com outras coisas. Perde a visão, Ao 14. tira o foco. Gente, a gente vai aprender muito nessa matéria. Sem visão. Mas vamos para o checkmate aqui, ó. Vamos para o checkmate. A partir do versículo 23, leia para nós, Priscila. É do 9 ainda? Aí você vai para Mateus 17, tá? Mateus 17. Isso. Mateus 17, versículo 23 em diante. Quem pode ler? Mudou? Pode ler. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegaram eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as dracmas. Ponto. Percebeu que no versículo 23 para o 24 nós temos uma mudança Sim. de quantidade de pessoas? No versículo 23, aqui ó, gente, quando vocês forem ler a Bíblia, presta atenção nos detalhes. No versículo 23, Jesus está comunicando aos 12, porque quando ele desce do monte com os 3, juntando com os 9, os 12 estão juntos novamente. Os 12 de Jesus, eles estão na Galiléia, e Jesus quer ir para Cafarnaum. Ele vai com os 12, ele vai com a comitiva. Só que, preste atenção, dá a entender que quando Jesus chega em Cafarnaum, os 11 se dispersam. Para algum lugar, os outros 11 foram. Mas a partir do versículo 24, o negócio é com Pedro. Versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Quer apanhar? Quem quer apanhar aqui? Quem falou eu não? Apanhar simbólica, Bíblia. Aqui já apanhamos já. Nós vamos apanhar mais, Eu né? apanhei no primeiro. Olha só, como eu disse, a partir do versículo 24, a questão é só com Pedro. E o que é que Pedro, que seria o pastor da igreja primitiva, o primeiro pastor da igreja primitiva, o que Pedro poderia aprender com Cristo aqui? Primeiro, quer anotar ou não? Quero. Opa. Manda. Primeiro, Mateus. todo líder precisa ter como professor Jesus. Jesus, a partir do versículo 24, é o professor e Pedro é o aluno. A referência de um líder é Jesus, não é o homem. Sempre sua referência, né? Todo líder que se baseia como referência no homem, ele tem a tendência a ser um fracassado no exercício do seu chamado. 22. Primeiro, Pedro, aluno, Jesus, o professor. Segundo,
soldados barram Pedro e perguntam para Pedro: Pedro, o seu mestre paga imposto? Pedro diz sim. Só que Pedro vai se certificar e falar com Jesus. Quando Pedro vem para casa, onde Jesus está, muito provavelmente na casa de Jesus, antes de Pedro comunicar o fato, Jesus lhe antecipa e pergunta: Pedro, o que te parece? Ó, professor, o que te parece, Pedro? Quem é que deve pagar imposto? Em outras palavras, Pedro, quem é que tem que ter prioridade no grupo de liderado? Os de casa ou os de fora? Os judeus ou os estrangeiros? Quem é que tem que ter prioridade? Qual é a prioridade do momento, Pedro? Qual é a prioridade de um líder? Os liderados. Todo líder que fala em dar assistência para o grupo de liderado e atende alguém fora do grupo, sabendo ele que dentro do grupo tem alguém necessitado, ele está fadado ao fracasso. O que te parece, Pedro? Quem é que você, Pedro, vai dar preferência no exercício da sua liderança? Quem é que tem que pagar imposto? Os judeus ou os estrangeiros? E aí? Vai deixar o seu liderado na mão e vai socorrer quem não faz parte do grupo? Claro, você pode fazer isso, mas você sabendo que há alguém com problemas dentro do seu grupo e não socorrer, e socorrer uma outra pessoa, sendo que a sua prioridade como líder são os seus liderados. A sua prioridade é quem você está cuidando. Depois os de fora. O que te parece, Pedro? Jesus dá uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Jesus deu para Pedro? Pescar. Pesca. Terceiro, anota aí. Não, segundo eu sei. Peraí, ainda não estou. Segundo, a prioridade de um líder Aí. são os seus liderados. Peraí, que ainda todo líder que se baseia no homem. São seus. Todo líder que baseia sua referência no homem é fadado ao fracasso. Você comeu bom, hein? Não, eu fiquei aqui, tipo, pensando. A aula está gravando, está sendo gravada, gente. Depois é só assistir de novo. Agora eu sei. Fala aí. Segundo, a prioridade de um líder são os seus liderados. Terceiro. Se você quiser colocar entre aspas aí, o que te parece, Pedro? Os judeus ou os estrangeiros? Os estrangeiros. Aí você vai ter um problema, porque se alguém do seu grupo souber, e você é líder sabendo que alguém do grupo está com problemas e não socorrer, você vai ter um problema seríssimo. Você vai perder a credibilidade, ninguém mais vai confiar nas suas palavras e a sua liderança será desacreditada. A palavra de um líder é sim, sim, não, não. Se você prometeu ajudar o liderado e não ajudar, inverter a prioridade, você está também fadado ao fracasso. Mas aqui o caso é uma deturpação da lei, né? No caso que quando Jesus paga o tributo. Eu não estou entrando nesse detalhe, eu estou pegando o aspecto de liderança, método de ensino de Jesus. Até porque todo ministério. Ele ensina uma coisa, mas ele faz outra. Como assim? Que nem ele ensina que o que é para os de casa, mas para que aquilo não ocorra, não seja. Eu esqueci de um outro detalhe. Terceiro. Muito bem, que às vezes o tipo técnico falha, né? Terceiro, liderança não pode ter escândalo. Liderança. Então, Jesus já usa escândalo que ele. Mas aí que tá. Para que não os escandalize. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, para que o evangelho que eu tenho pregado não caia em descrédito, para não escandalizar, vai lá, pega o anzol
e pesca o primeiro peixe. Primeiro, liderança. Líder tem que ter como referência Jesus. O seu professor é Jesus. Segundo, Prioridade do líder são os seus liderados. exatamente. Terceiro, liderança não pode ter escândalo. Você já imaginou, hipoteticamente, pelo amor de Deus, o seu pastor cair em desgraça? Meu Deus. O que você faria? Sairia da igreja? Mudaria de ministério? Não, ele ia ter que levantar na mão. Sairia da igreja, mudava de ministério, deixava de ser crente. Olha o estrago que pode acontecer. E por fim, quarto, anotem aí. Eita, que acrescentou mais um. Quarto, todo líder precisa ter mais de uma ferramenta. Todo líder precisa ter mais de uma ferramenta. Como assim? Jesus deu uma ordem para Pedro. Qual foi? Pescar. E Pedro... Só que nesse momento Jesus foi específico para Pedro. Pedro, pega o anzol, vá até o mar, e o primeiro peixe que você pescar, tira dele, abre a boca, tira dele a moeda e paga o meu imposto e o seu. Olha só, todo texto bíblico em que aparece Pedro em cena, principalmente quando Pedro está pescando, pode perceber, Pedro sempre está usando rede. Só que aqui Jesus foi específico. Pedro, pega o anzol. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, até hoje você usou a rede. Hoje você vai mudar e vai pegar o anzol. Todo líder tem que ter esse rosto. Exatamente, estou trazendo a questão de liderança. Jesus ensinando. Todo líder precisa ter mais de uma ferramenta. Porque às vezes a gente está acostumado com um método que no princípio deu certo para o grupo, mas vai chegar um momento que esse método vai se desgastando, e aí você tem que usar uma metodologia, usar a sua criatividade para mudar o jeito ou mudar a ferramenta para que esse grupo reacenda novamente o desejo, a chama. E aí o líder precisa ter uma outra ferramenta. Pedro, até ontem você usou a rede, hoje você vai usar o anzol. Pedro, ontem você pescou 153 grandes peixes, hoje eu só quero... Será que Jesus também não pescou Pedro ali, né? Jesus está ensinando Pedro, porque Pedro vai ser pastor. Porque ele não pescou, né? Exatamente. Pedro vai ser pastor. E olha só, o que eu posso aprender em um único capítulo da Bíblia. Geralmente quando eu vou pescar, eu levo capim. É mais ou menos assim: Pedro, muda a ferramenta hoje. Muda o método, né? E só para finalizar, só para... Mas tem que ser, né, meu irmão? Porque não é querer falar, mas você vai em lugares que se você não tiver ferramenta, meu irmão, é difícil, né? Você vai pescar... Essa ferramenta é dons espirituais. Dons espirituais. Tem hora que o camarada tem que mudar, Poxa, né, a você vai ferramenta. pescar, você leva o quê? Minhoca, massa, A isca. muita coisa. Uma pregação, Público, né, irmão? uma pregação eu posso mudar? Mas mudar. Vamos supor, o professor uma vez me falou assim, uma vez estava ali a pregar uma coisa e teve que mudar porque viu que não era nada. Mas se eu me preparei, eu posso ter que mudar a pregação? A mensagem? É a mensagem, pelo ambiente. Ó, nós estudamos em homilética no ano passado que existem mais de um modelo de pregação. Existe a pregação textual, a pregação narrativa,
e a pregação temática. O que é o estilo de pregação temática? É quando já tem um tema. Quando já tem um tema. Por exemplo, eu vou pregar um congresso, tem um tema lá. Então aquela pregação minha é temática. Por quê? Porque o que eu vou falar tem que estar intrínseco ao tema escolhido. Essa é a pregação temática. A pregação narrativa, a expositiva, é aquela que eu mexo com todo o texto, explico todo o texto, cultura, quem está falando para quem está ouvindo, o que está fazendo. Essa é a expositiva. Tem a interrogativa, que é baseado em perguntas. Por exemplo, o tema do meu sermão pode ser uma pergunta, e a minha pregação, o meu conteúdo é respondendo a pergunta do tema. Entendeu? Você falou para mim que eu, como pregador, posso mudar a pregação? Posso, desde que seja dirigido pelo Espírito. Mas aí alguém pode perguntar, mas quando você estava estudando lá, o Espírito Santo não te revelou? Se o Espírito Santo te revelou lá, aqui no altar eu não posso mudar. Porque se eu disser que Deus revelou de novo, peraí, o Deus de lá é um, o Deus de cá é outro, tem confusão. Ou o Deus do altar é o meu Deus, ou o meu eu, ou o Deus do quarto é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo me revelou no quarto, no altar eu não posso mudar. Você só vai mudar se a mensagem... Eu só vou mudar se o Espírito Santo for claro comigo no altar. Claro, a gente busca no quarto, a gente busca estudando. Mas às vezes a gente monta a pregação e não tem aquela confirmação do Espírito. Aí no altar o Espírito Santo muda o quadro, aí você pode mudar. Agora, o que eu não posso mudar é na pregação temática. Porque se tem um tema lá, quem concorda comigo? Vamos lá. Grupo da igreja, o grupo das mulheres vai fazer uma festividade de 3 dias. Quem concorda comigo que esse grupo orou para que Deus revelasse o tema? Sim. Se eu chegar lá como pregador e não pregar o tema, ou Deus das irmãs, quando estava orando, falou errado, e o Deus do pregador está certo, ou o Deus do pregador está errado, e o Deus do grupo está certo. Porque, veja bem, o grupo lá orou, Deus revelou o tema. Aí eu chego lá e prego uma mensagem completamente diferente do tema. Primeiro, isso revela que eu, como pregador, não me preparei, não orei, não estudei e fui antiético. Você pode até sair um pouco do tema, mas primeiro você tem que nascer e explicar, né? Eu já mudo, eu já sou totalmente radical. Se tem um tema, é totalmente o tema. Você pode usar um outro texto da Bíblia, mas o tema é aquele. Eu posso mudar, mas se eu não tiver certeza lá no quarto, no altar, Deus, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Só que tem uma linha tênue. Por exemplo, se Deus revelou no quarto a mensagem para o pregador, quando ele chega, e se essa mensagem que Deus revelou no quarto for uma mensagem dura, uma mensagem exortativa, quando ele chegar no altar e ver a igreja no fervor espiritual, se ele pregar aquela mensagem que Deus revelou no quarto, ele vai jogar água fria na temperatura quente da igreja. O que ele faz? Muda a pregação para manter a temperatura acesa, e aí ele despreza o que Deus revelou no quarto. Isso é errado. Posso ir em cima disso? Pode. E a outra ferramenta? Eu vou fechar esse texto. Quando Pedro vai pegar o peixe, ele pega o peixe, sim ou não? Sim. Que ele abre a boca do peixe, sim ou não? Sim. Qual é a moeda que ele tira? Estátua. Uma? Estátua. Estáter. Estáter. Eu não vou explicar o que é uma estáter por causa do tempo. Mas, voltando os versos, os versículos, qual que era o valor do imposto? Duas? Era duas? Era Duas dracmas ou didracmas? Duas dracmas. Então vamos lá. Duas dracmas de Pedro, mais 2 dracmas de Jesus. Quantas dracmas? 4 dracmas. Ou 2 didáticas. Didracmas. Só que Pedro pesca uma estáter. Uma única moeda. Estáter. Se você olhar nos pesos e medidas bíblicos,
Uma estáter é o equivalente a 5 dracmas. Era $1. 5 dracmas. Jesus ordenou para Pedro pegar a estáter. Aqui, gente, ó. Jesus ordenou Pedro pegar a estáter, ir lá na alfândega, pagar o imposto de Pedro, quantas dracmas? 2. De Jesus, quantas dracmas? 2. Totalizando? Só que a estáter sobrou quantas? Uma. Isso aí. Olha a quinta e última lição que o líder precisa aprender. Eita Deus. Quinto, Fale. Manda boa. uma liderança. Uma liderança precisa confiar no seu chamado. Um líder precisa confiar no seu chamado. Ele precisa confiar naquele que o chamou, porque aquele que o chamou providenciará todo o sustento necessário, Sempre. não só dele como do grupo. Sempre. Coisa linda, hein? É forte, hein? Aqui, ó, Jesus faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Efésios 3:20. Guarde essas lições para você, né, para a sua vida. A aula não acabou, tá, gente? Eu só terminei o capítulo 17. Vamos voltar para a matéria? Para a apostila? Então, eis aqui um belo exemplo, Mateus 17, de liderança a partir do modelo de Cristo. Continuando. O verdadeiro líder, página 1, o verdadeiro líder não apenas age, mas executa com competência. Cuidado, tá? Cuidado para você como líder não cair na mesma armadilha dos fariseus. Os fariseus tinham um emblema. Qual era o emblema dos fariseus? Faça o que eu digo. Mas não faço o que eu Líder que manda e não participa, ele também está fadado ao fracasso. Líder apenas não manda, ele tem que ser o primeiro a estar lá. Primeiro a fazer, né? Primeiro a fazer. Até porque como que você vai estimular o seu liderado? Tem que ser façamos, né? Façamos. Olha só, e para melhores resultados, devem-se observar alguns princípios. Determine os seus objetivos. Detalhe, por escrito. Vamos lá, pegou o grupo, ó, nós vamos elaborar um plano, vamos fazer um evangelismo. Olha, fulano de tal vai nessa rua, fulano de tal vai nessa rua, nós vamos comprar panfletos, vocês vão entregar, e nós precisamos atingir o máximo de pessoas possível para o culto ao ar livre. Precisamos de pelo menos 2 pessoas aceitando